Olá, olá, 26 de dezembro de 2019, confira as principais notícias desta quinta-feira. Subadutora do sistema Italuís rompe na área da barragem do Bacanga. Medida provisória altera regras para a eleição de reitores em universidades federais. Natal na capital é marcado por muitas ocorrências de violência contra a mulher. E ainda, bloco na Madredeus dá largada para o pré-carnaval em São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado na Difusora, 26 de dezembro, gente. O Natal já foi embora. Estamos juntos aqui mais uma vez com a edição do Bom Dia, toda a nossa equipe reunida para levar o melhor da informação para você que nos dá um carinho da audiência em todo o estado do Maranhão. Uma audiência que ainda bem só cresce e a gente fica aqui com o coração agradecido em nome de toda a equipe, o trabalho que é montado, preparado para você desde as primeiras horas da manhã, na madrugada já, tudo preparado para você começar o dia bem informado, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia está aqui na TV Difusora. Já já eu tenho o Silvão Alves fazendo o balanço da área de segurança, tivemos muitos acidentes nas estradas que cortam o Maranhão e um deles, um carro pegou fogo aqui pertinho na saída da cidade da BR, no Campo de Peris. Duas crianças saíram feridas desse acidente. Tem um caso lá de Imperatriz também que a gente vai mostrar. Enfim, infelizmente também o final de semana foi marcado por essas questões. Violência contra a mulher, um volume enorme de ocorrências registradas. Várias pessoas foram conduzidas para o plantão da Casa da Mulher Brasileira. Algumas foram presas, alguns homens foram presos em flagrante por conta de agressão às mulheres. A gente vinha falando isso durante a semana, de que infelizmente nesse período esses casos aumentam e, de fato, ocorreu ainda esse ano essa questão da violência contra a mulher. A gente vai mostrar já já os detalhes, os números, fazer um balanço para você de como que foi esse plantão na Casa da Mulher Brasileira, tá bom? Olha, um cano do sistema Italuís rompeu ontem na região da barragem do Bacanga. A água chegou a 15 metros de altura e atrapalhou o trânsito no local. O Eduardo Oriceira atualiza a gente sobre esse rompimento. Está comigo aqui no Bom Dia. Olá, Eduardo, como é que está a situação nesse momento? Olá, Adalberto, muito bom dia a você, um ótimo dia para os telespectadores também, as pessoas que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, o problema já foi resolvido aqui nesta parte da adutora do sistema Italuís, que passa por cima, é um encanamento aqui que passa aqui na barragem do Bacanga, em um dos braços da BR-135. O problema já foi resolvido, agora há pouco, quando a gente chegou aqui no local onde aconteceu o rompimento, tinha alguns técnicos da CAEMA. A CAEMA que informou que o rompimento aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, por volta das 18 horas, um rompimento acidental da subadutora de 900 milímetros que abastece a área daqui Bacanga. A CAEMA informou que tomou providências iniciais imediatas para a correção, com aberturas de registros e manobras para evitar desperdício de água e início da etapa de manutenção corretiva. Devido à complexidade da manutenção, a CAEMA também foi acionada, aí a concessionária de energia elétrica, também foi acionada e já também veio até o local aqui para dar suporte na correção do problema. A gente acompanhou inclusive um vídeo, foram vídeos que foram feitos aí por pessoas que passavam aqui na Avenida dos Portugueses, como eu disse, é um dos braços da BR-135, foi muita água. Chegou a uma altura de aproximadamente 15 metros após o rompimento e as imagens realmente impressionavam quem passava aqui pelo local e vídeos foram feitos. Aqui neste momento, o trânsito ficou bastante complicado na área na noite desta quarta-feira, na noite de ontem, mas pelo menos agora, neste momento, o trânsito está bem tranquilo. A gente lembra que tem muitas pessoas que estão de recesso neste momento, mas até que o trânsito é principalmente no sentido quem deixa a área Itaquibacanga com destino aqui a Areinha, a parte central da cidade, um fluxo até um pouco mais intenso, até pelo horário, e como eu disse, tem muitas pessoas de recesso. Mas na noite de ontem, por conta da água que jorrava, o trânsito ficou bastante complicado aqui na Avenida dos Portugueses, esse que é um dos braços da BR-135, mas neste momento a gente não encontra aqui nenhuma poça d'água, nenhuma água acumulada na pista, o trânsito está podendo fluir normalmente. Lembrando que o problema já foi corrigido aqui nessa parte aqui do sistema Italuís, esse sistema que abastece mais de 600 mil pessoas aqui na capital maranhense. Não foi confirmado se havia algum tipo de problema no abastecimento de água para os moradores, principalmente aqui da área Itaquibacanga. Fato é que o problema já foi corrigido e o trânsito flui normalmente aqui na Avenida dos Portugueses. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela informação. O pessoal trabalhou durante a madrugada inteira, gente. Desde ontem, as equipes estiveram no local, além da CAEMA, da SEMAR também, né? Então você vê que o problema foi grave, não havia previsão até ontem
à noite de um prazo, né? Não havia uma previsão real de quando o problema seria resolvido, mas agora o Eduardo já foi lá para atualizar, informa que já está tudo bem, tudo resolvido, mas houve rompimentos. 15 metros de altura, imagina, muita água jorrando lá na barragem do Bacanga. O pessoal passou, fez os vídeos com o celular e mandou para a gente aqui na TV Difusora. A volta para casa depois do feriado de Natal foi tranquila. Muita gente optou por voltar para a capital ainda ontem, como nos mostra o repórter Ciro Mineiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o único acidente na BR-135 nas proximidades de São Luís foi registrado na tarde do dia 24, véspera de Natal. Teve um acidente, uma saída de pista, logo o veículo pegou fogo, teve 4 feridos leves e um grave. A Polícia Rodoviária Federal do Maranhão iniciou no último dia 20 a Operação Rodovida, que vai reforçar a fiscalização em rodovias do estado durante as festas de fim de ano, férias e no carnaval. As ações serão realizadas até março de 2020. Nesta quarta-feira, o movimento na entrada de São Luís foi tranquilo, sinal de que muita gente conseguiu prolongar o tempo de viagem e só deve voltar para casa nos próximos dias. Eu acredito que alguns vão ter um recesso maior, né, e vão retornar só na virada, porque o fluxo hoje foi bem tranquilo. Independentemente da situação nas estradas, a PRF orienta os motoristas a redobrarem a atenção em relação a buracos nas rodovias e respeitando sempre os limites de velocidade, para que a viagem seja realizada com total segurança. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, inclusive, as imagens desse caso aí que chamou a atenção, né? O veículo pegou fogo, 2 crianças ficaram feridas nesse acidente, essa saída de pista que aconteceu aqui em São Luís. Situação séria, o carro perda total do veículo, vegetação queimada lá. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as imagens, vai falar sobre um balanço aí das estradas, desses acidentes com o Silvan Alves daqui a pouco no próximo bloco do Bom Dia, tá bom? São 7 horas e mais 7 minutos e feriado é quase sempre sinônimo de viagem, não é? Mas na região tocantina a procura por passagens, pelo menos para as vans, foi pequena. Nós vamos conferir como é que foi a movimentação durante esses dias na cidade de Imperatriz, a reportagem de Jaqueline Teixeira. Feriado é quase sempre sinônimo de viagem, mas em Imperatriz a maioria das pessoas não viajou. Para se ter uma ideia, a procura pelos destinos mais procurados, como a Açailândia, Barra do Corda e Sítio Novo, diminuiu 30% se comparado ao mesmo período do ano passado. Está fraco de passageiro. Uma viagem de lá para cá mesmo eu vim vazio pela manhã. Aí na volta já deu mais ou menos. Na BR-010, nenhum registro de acidente grave no feriado. Mesmo assim, a PRF está trabalhando com equipes extras com o objetivo de reduzir acidentes e crimes nas rodovias devido ao aumento do fluxo de veículos nas estradas por conta das viagens e férias de fim de ano. Divulgação de informações importantes, sempre com o intuito de reduzir os acidentes, principalmente nesse período que aumenta consideravelmente o fluxo nas rodovias. A PRF está em todo o Brasil retomando as fiscalizações com radares portáteis, que garantem ainda mais a segurança dos motoristas, pois identifica, por exemplo, o excesso de velocidade. Por isso, seja indo ou voltando de viagem, é importante, antes de pegar a estrada, o motorista tomar alguns cuidados. Principalmente que na região que já começou a chover, ter cuidado com excesso de velocidade, né? Verificar as condições do veículo. Pneus é importantíssimo, os limpadores de para-brisa, parece uma coisa simples, mas faz uma diferença muito grande. O sistema de iluminação do veículo e principalmente o comportamento do condutor, né? Que ele não exceda a velocidade, que não ultrapasse em locais proibidos, jamais beber e dirigir, não misturar celular com direção. Então são conselhos simples que nós damos, mas que se a pessoa realmente atender, vai fazer a diferença. Vale lembrar que essa operação da Polícia Rodoviária Federal não é apenas relacionada ao Natal. Está vindo aí o Réveillon. Em geral, as pessoas até, infelizmente, consomem muito mais bebida alcoólica no Réveillon do que no Natal. E aí depois fazem o quê? Pegam o veículo para dirigir, pegam as estradas, colocam em risco as suas vidas e de outras pessoas também. Então fica o alerta, permanece o alerta aí para as pessoas que vão pegar as estradas nesta festa de fim de ano. Nestas festas de fim de ano agora, no caso, com o Réveillon, não é? Confira o nosso giro de notícias. O concurso 2220 da Mega da Virada pode pagar R$ 300 milhões para quem acertar as 6 dezenas.
Esse é o maior prêmio acumulado da história da Mega Sena, tanto entre concursos regulares como Mega da Virada. O segundo maior valor acumulado é 280 milhões. O valor mínimo para apostar na Mega da Virada é R$ 4,50. O valor correspondente a um jogo de 6 dezenas. As apostas para a Mega da Virada 2019 poderão ser feitas até às 18 horas do dia 31 de dezembro em lotéricas, portal Loterias Online, aplicativo Loterias Caixa para iOS e Internet Bank Caixa. O Ministério da Educação antecipou em 10 dias a publicação dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD. A antecipação agiliza a tramitação dos procedimentos de colação de grau nos cursos superiores avaliados em 2019. Os relatórios de estudantes em situação regular junto ao ENAD 2019 devem ser acessados pelos coordenadores de curso pelo sistema ENAD, mantido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Fazer a prova ou justificar a ausência do ENAD é obrigatório. O período para justificativa para a não realização da prova já foi iniciado. Um balanço divulgado pela empresa maranhense de administração portuária mostrou que o Porto do Itaqui fechou 2019 com mais de 25 milhões de toneladas de cargas movimentadas, volume cerca de 12% acima do que foi registrado. Somente em granéis líquidos foram 12 bilhões de reais movimentados, seguidos pela soja, que chegou a 11,2 bilhões de reais. As cargas de celulose atingiram a marca de 2,7 bilhões de reais e a importação de fertilizante foi responsável pela movimentação de R$ 1.200.000. Nós vamos para o intervalo no próximo bloco. Com o aumento do preço da carne, que virou artigo de luxo, outros produtos começaram a ser procurados e aí, olha só, o preço subiu também, de frango, de ovos. A gente vai falar sobre o assunto já já. E mais, Silvan Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança, com destaque, infelizmente, para as ocorrências de violência contra a mulher aqui na capital. É um instante só, são 7 horas e 12 minutos. Depois do intervalo a gente volta. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. São 7 horas e 15 minutos, hein? Não perca a hora, 7h15. Nós mostramos aqui no Bom Dia que nesse fim de ano a carne virou artigo de luxo na mesa do trabalhador, não é? Pois é, como as pessoas substituíram a carne de boi por outros produtos. Adivinha o que aconteceu? O preço do frango, dos ovos, por exemplo, também subiu. Veja na reportagem. Tem sido assim. Olha bem primeiro, pensa, faz as contas, aí compra depois. Um produto que só ele aumentou e nada mais da renda dos consumidores aumentou, vai fazer o quê? Vai deixar de vender. A forte alta no preço da carne puxou a inflação dos alimentos em novembro, que foi de 0,72%. Com o preço da carne maior, muitos consumidores passaram a comprar mais frango, carne suína e também ovos. Com isso, os preços deles também subiram. Com certeza. Pois a lei da oferta incide nisto aí. Como? A partir de um momento que uma determinada mercadoria sobe, os similares têm uma tendência a subir. Por quê? Porque vai estimular o mercado das outras proteínas, o suíno, o ovino, aves. Nos supermercados, os ovos também são destaques. O estoque reforçado por conta da grande demanda. Uma cartela, por exemplo, sai por R$ 13. O peito de frango está na faixa de uns R$ 16, mas alguns cortes estão saindo de até R$ 23. No restaurante da Dona Ivete, os clientes estão trocando uma proteína pela outra. E os pedidos das marmitas que mais saem são de frango, peixe ou porco. Dona Ivete já sentiu uma diferença nos preços também. De frango, peixe, carne de porco. A de gado sai também, mas diminuiu mais, por causa do preço, que aumentou muito. E o do frango, a senhora está achando que está aumentando também ou não? Frango já estão comentando aí que vai aumentar também, né? Carne de frango, porco também já aumentou um pouco mais também. Aí fica difícil para gente trabalhar sem comida, as coisas aumentando, as carnes aumentando assim muito, porque a de gado aumentou muito, né? Bastante mesmo. O negócio mesmo é variar o cardápio até onde dá. O problema é variar substituindo o quê pelo quê, né? Está comendo a carne, está caro. Aí vai substituir pelo frango, aumentou o preço. Vai para o ovo, também subiu. Carne suína, como diz nosso Silvan Alves, também subiu, aumentou o preço. Vai fazer o quê, né? Vai substituir pelo quê?
complicada a situação do trabalhador nesse final de ano, né, gente? Em Imperatriz, a gente continua lá, você viu a reportagem da Micaele, Imperatriz registrou, em média, mais de 90 ocorrências de trânsito por mês esse ano, hein? Os dados são do Grupo Tático de Trânsito. As ações emergenciais no trânsito envolvendo acidentes com vítimas e danos materiais no perímetro urbano há quase 1 ano e meio são resolvidas por uma equipe do Grupamento Tático de Trânsito, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Trânsito de Imperatriz. Antigamente, esses acidentes eram atendidos pelo ICRIM, só que pela quantidade de municípios que eles atendem, acabava demorando, né? Pelo pequeno quadro que eles têm. Então, a Prefeitura, através da CETRAN, em parceria com o ICRIM, a gente começou a prestar esse atendimento para essas pessoas que se envolvem em acidentes com danos materiais, né? Em 2019, foram 1.017 acidentes atendidos, com 2.103 pessoas envolvidas. Dessa quantidade, a média mensal de atendimentos foi de 92 casos, sendo pelo menos 3 registrados por dia. Quando os agentes da GTT são acionados, eles realizam 4 direcionamentos principais durante as ocorrências: o levantamento pericial, um acordo entre as partes, os laudos e também os boletins de ocorrência. No trânsito, o ponto forte são os acordos entre os envolvidos em acidentes de trânsito. Desses, foram 359 firmados só em 2019, envolvendo 755 condutores de veículos no segundo maior município do estado do Maranhão. Essa quantidade representou 70% de êxito no trabalho. Inicialmente, a gente oportuna as partes, né, a possibilidade de entrar em acordo. Isso a gente já desobstrui a via, já dá fluidez ao trânsito. Os dados dão suporte para melhorar o fluxo nas vias, diminuindo os índices de casos no trânsito. O trânsito não é só a fiscalização do agente de trânsito, tem várias outras atribuições. Dentre elas está a fiscalização, está a questão da fluidez e agora mais essa atribuição que nós trouxemos, que é justamente o atendimento aos acidentes. São 7 horas e mais 20 minutos, 7h20. Vem comigo aqui no Bom Dia, porque a gente tem uma informação agora extremamente importante. A gente já falou sobre o assunto, vamos reforçar aqui. Foi intenso movimento nesse plantão de Natal, infelizmente, na Casa da Mulher Brasileira. É para lá que nós vamos agora com o Eduardo Ericeira, que tem os detalhes sobre esse assunto. Eduardo, muitas ocorrências, infelizmente, inclusive em relação ao ano passado, se repetiu aquela situação de violência contra a mulher, não é? Pois é, Adalberto, infelizmente, lamentavelmente, aí, alguns registros aí de violência doméstica, violência praticada contra a mulher. A gente lembra que tem a Casa da Mulher Brasileira, com plantão 24 horas, em que as mulheres aí, ou pessoas possam vir até aqui denunciar, fazer qualquer tipo de denúncia de violência que envolva a mulher. Os dados deste ano, do Natal deste ano, do dia 25, aí mostram 8 conduções aqui para a Casa da Mulher Brasileira. Tem um plantão que funciona aqui da Delegacia Especial da Mulher, com 3 prisões em flagrante. No ano passado, no Natal do ano passado, foram 17 ocorrências registradas nos dias 24 e 25 de dezembro de 2018, 8 conduções, número semelhante aí ao deste ano, com 2 prisões em flagrante por violência doméstica. Houve um aumento em um caso em relação aí ao ano passado, aumento neste ano de 2019, 12 medidas protetivas foram solicitadas, isso durante aí 24 e 25 de dezembro de 2018. Neste Natal também mais violência também aconteceu no Natal deste ano. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com Suza Lucena, que é diretora aqui da Casa da Mulher Brasileira. Suzy, tiveram mais ocorrências ainda na madrugada deste dia 26 também. Muito bom dia. Bom dia, exatamente. A gente está falando em flagrantes e conduções, né? Mas tem as mulheres que vêm para cá para fazer denúncias. Nesses 2 dias, a gente teve uma média de quase 50 mulheres que vieram para cá para serem atendidas. Isso 24 e 25. Isso, 24 e 25, nesses 2 dias. E a gente já esperava, porque tem esse acréscimo mesmo por conta das grandes festas, consumo de álcool e drogas, que não é a causa, a gente sempre destaca isso. Na verdade,
potencializa para que as violências aconteçam. Mas as violências são decorrentes do machismo, desse sentimento de propriedade, de não aceitar fim de relação. Não aceito que você me deixe, mulher minha não vai ser de mais de ninguém. Antes a mulher se importava um pouco mais com o homem, deixa de... Por conta das violências sofridas, vai tendo aquele esfriamento, ele acha, então, se ela está agindo dessa forma, está com outro, né? Então, começa a ter todas essas situações que precisam ser tratadas, um termo que a gente tem falado muito, que é a masculinidade tóxica, e a gente precisa estar enfrentando essa situação. E aí a gente tem essa potencialização, a gente já prevê, assim, que no ano novo ainda se tem um aumento maior por conta dos grandes shows e etc. É outro período complicado, né? Outro período complicado. E é sempre importante dizer para as mulheres que a Casa da Mulher Brasileira está aberta 24 horas, não fecha nunca. Desde que entrou em funcionamento, a gente tem funcionado todos os dias e as mulheres precisam denunciar. Demora em média 7 anos para conseguir denunciar, é muito tempo. E não deixe só a cargo da mulher, se você é um vizinho, está vendo uma situação lá, ligue 180, ligue 190, denuncie anonimamente, ninguém vai saber que foi você. Não se omita para depois não ser conivente, além de ser conivente com essa violência, ser conivente com o feminicídio, né? E, infelizmente, essa é uma realidade. Além da delegacia funcionando aqui 24 horas, a gente tem um alojamento de passagem. Então, as mulheres que vêm, que correm risco de morte, é feita uma avaliação de risco pelas delegadas e essas mulheres já ficam alojadas aqui conosco, né? Se precisa de um alojamento prolongado, a gente encaminha para a casa-abrigo. Então, a gente tem toda uma rede hoje funcionando de forma integrada para garantir a proteção à mulher. Mas é muito importante que a gente saiba que nesse período, e aí dizer para a população, para a sociedade como um todo, amem suas mulheres, né? Como que pode o lugar mais inseguro para a gente ser dentro das nossas casas? Como pode a gente estar sendo mortas dentro das nossas casas? Então, a gente precisa que os homens comecem a dialogar mais em casa, a construir o real sentido de família, para que a gente possa diminuir esse número de violências e pôr fim a tantas violências que têm acontecido na nossa sociedade. Suzy, em relação à madrugada de hoje, foram 2 mulheres que tiveram os braços quebrados, né? A gente tem tido muitos casos, assim, já desde o início desse final de ano, desde o início de dezembro. Se você passa na recepção, você já vê as mulheres com cabeça enfaixada, com braço enfaixado, extremamente espancadas. Olha que a gente tem uma média de 536 mulheres violentadas por hora no Brasil, né? Então, é um número muito grande. A gente precisa diminuir esses números e a gente só vai diminuir conscientizando a sociedade, né? A gente tem trabalhado muito políticas de prevenção, ido aos bairros, às comunidades, às escolas, né? Fazendo com que as pessoas comecem a rever esses conceitos. Muita gente diz, eu não consigo ver o machismo. Como que você não consegue? Você, Eduardo, um homem andando à noite, você vai sentir medo de ser assaltado. Eu vou sentir medo de ser estuprada, né? Isso tem uma demonstração clara do que é ser mulher na nossa sociedade, né? Do quanto a gente ainda é culpado. Você foi estuprada, você estava onde, que horas, com quem, fazendo o quê, né? Então tem toda essa situação que nos é posta, né? Que diz, você deu causa. Não, a única culpa do estupro é do estuprador. E hoje aqui no Maranhão a gente tem um Instituto de Genética Forense que tem conseguido identificar quem são esses estupradores. Tem um Banco Nacional de Estupradores. 100% dos homens presos por estupro no Maranhão tem o seu material genético coletado nesse Banco Nacional de Estupradores e tem feito com que a gente consiga identificar quem são os estupradores aqui do nosso estado. Então, obrigado pela entrevista. Suza Lucena, diretora aqui da Casa da Mulher Brasileira. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado a Suza pela entrevista também, pelo belo trabalho. Parabéns aí à frente da Casa da Mulher Brasileira, um espaço extremamente importante. Obrigado. Números que nos envergonham, né, gente? Lamentavelmente, você vê aí, na madrugada de hoje, 2 mulheres com braços quebrados, 50 ocorrências, 50 denúncias, né, por dia. Dá uma média de 25 na véspera de Natal e no dia de Natal, numa festa que a gente fala tanto de amor, de fraternidade, de estar em família. Como é que a mulher vai querer, no Natal, passar o Natal em família, numa situação como essa? 50 casos, eu repito, em 2 dias apenas, de mulheres que procuraram a Delegacia da Mulher para fazer denúncia. E ainda bem que elas estão denunciando, né? O silêncio é o pior de tudo, o importante é falar sobre o assunto mesmo, é denunciar, e ainda bem que essa denúncia está acontecendo. Infelizmente, aí a gente tem um número grande ainda de ocorrências como essa, não é? São 7 horas e mais 27 minutos, a gente continua falando de segurança, agora com a participação de Silva Alves.
Olá, Silvano, bom dia para você. Olá, bom dia, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, a situação, você viu aí da SUS, é um número altíssimo, né, Silvano? Muito altíssimo. alto. Já em relação às prisões em flagrante, um número pequeno em relação ao ano passado, maior, mas maior sim do que o ano passado. E esse dado me chamou a atenção, 50 denúncias em 2 dias, Silvano. 50. E geralmente esse patamar ele é sempre alcançado quando há finais de semana, não é? No sábado e domingo, essa demanda cresce. E agora, nesse período, que foi o período de feriado também, onde é claro que, né, como disse a Susan, o álcool, o consumo de álcool, isso não justifica a questão da violência. Mas, notadamente, como você falou, que é um período onde deveria estar celebrando a paz, em família e etc., aí o cara vai partir para agredir a companheira, agredir a mulher. Silvano, a gente tem umas imagens aqui impressionantes de um acidente aqui em Campo de Peris. 2 crianças saíram feridas desse acidente. Vamos ver as imagens? Bota na tela as imagens aí para a gente ver. Olha como é que ficou o carro, Silvano. Perda total, carro carbonizado ali. Uma situação bastante complicada, uma saída de pista que deu nisso aí. A vegetação toda queimada. Você imagina que esse carro pegando fogo, né? Ainda bem que desespero das pessoas, morreu, desespero, né? Imagina. Ainda bem que as crianças foram socorridas, haviam pelo menos 3 crianças no interior desse veículo aí, 2 delas saíram com escoriações, ferimentos leves, apesar da gravidade do acidente, elas foram socorridas e levadas para o hospital. A causa do acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a saída de pista teria sido motivada por uma ultrapassagem indevida, não é? No momento em que tentava fazer a ultrapassagem nessa parte alta, que foi justamente naquele trecho da BR-135. Foi reformado. Foi duplicado, exatamente. E aí as pessoas andam um pouco mais rápido, querem andar um pouco mais rápido. É claro que essa questão da velocidade, a gente tem sempre que tem feriado, final de semana prolongado, a gente está batendo nessa tecla, cuidado, excesso de velocidade, consumo de bebida alcoólica, e acabam tendo resultados como esse aí. E infelizmente as pessoas acabam não absorvendo isso muito bem e acaba se tornando personagem desses acidentes aí, que é um acidente gravíssimo. E lá em Imperatriz a gente teve casos de pessoas que morreram no acidente, num grave acidente que aconteceu em Imperatriz. 3 feridos e um morto, e um acidente que aconteceu no perímetro urbano, né, dentro da zona urbana de Imperatriz, num bairro da cidade. O carro capotou várias vezes, né, e possivelmente o condutor morreu, né. Ficou comprovado que eles não usavam cinto de segurança, tanto é que todos foram arremessados para fora do veículo, né? E lá dentro do carro a polícia encontrou garrafas, latas de cerveja, o que possivelmente significa dizer que estava havendo consumo de bebida alcoólica. Uma dessas 3 pessoas que foram para o hospital continua internada, né? Que teve ferimentos mais graves. As outras 2 já foram liberadas ontem, já no final da tarde, receberam alta médica. E, infelizmente, uma delas, que sacou pelo teto solar do carro, acabou tendo morte imediata. Que situação. Bom, Silvano, vamos seguir em frente aqui com o nosso Bom Dia Maranhão, falar sobre a prisão de uma quadrilha, né? Foi em Timon? Em Timon, a Senarc, mais a Superintendência da Polícia Civil do Interior e mais a SHPP e o Departamento de Narcóticos lá de Timon acabaram fazendo essa operação aí, que resultou na prisão de várias pessoas, apreensão de drogas, armas, lá no ponto conhecido como final da linha, que é justamente passa a ferrovia, que é um local crítico lá da região, onde há muita comercialização de drogas, por isso a operação direcionada para esse local. O que chamou mais atenção foi justamente o número de crianças envolvidas aí com essa quadrilha, crianças de 6 a 10 anos, que foram apreendidas. Essas crianças, elas eram os famosos aviãozinhos, entre aspas, do tráfico. Elas eram contratadas por esses traficantes aí para sinalizarem, porque lá é um ponto já de difícil acesso, beirando a ferrovia. Então, de cima dos trilhos, as crianças ficavam dando sinal para esses traficantes quando havia aproximação da polícia. Mais grave ainda, mais grave ainda. Então, essas crianças aí, elas vinham sendo utilizadas por esses traficantes aí sobre a gratificação de um dinheiro, uma gratificação que eles davam para esses meninos aí. Qual seria o futuro dessas crianças, né, Adalberto? Daqui para frente, já acostumado nesse movimento aí do tráfico de drogas. E além disso, uma situação como essa compromete, inclusive, o desenvolvimento dessas crianças. Sim, com certeza, lógico. Essas crianças, no futuro, já automaticamente comprometidos. Obrigado, Silvano. Até amanhã. Adalberto. Bom dia a você. Até amanhã. Silvano Alves, que apresenta de segunda a sexta aqui o Bandeira 2, às 6 da manhã, logo cedinho. Vem comigo agora, porque tem a previsão do tempo para a capital e para o interior do estado. Será que vai chover, hein? Vamos lá? São Luís com sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, hein? Mínima de 24, máxima de 32 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, a previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado
com chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 30 graus. Agora, Caxias, por lá, hoje sol com algumas nuvens, não chove, mas a temperatura continua lá em cima. 24 de mínima, a máxima 38, sensação térmica passando dos 40. Complicada a situação. Mais 3 cidades no nosso mapa. A nossa fonte é o LabMet, que é o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, portanto, aqui do nosso estado. Em Grajaú, mínima de 25, máxima de 30 graus e por lá a possibilidade de chover na cidade, hein? A previsão é de 20 milímetros de chuva para Grajaú. Em Balsas, chuva a qualquer hora do dia, mínima de 24, máxima de 29 graus. No portal de entrada dos Lençóis, temos a cidade de Barreirinhas e por lá tempo ensolarado, sem possibilidade de chuva. Portanto, você que está aí nas pousadas, já acordou cedinho nessa manhã para aproveitar os passeios aí em Barreirinhas, aproveite bastante. Não há possibilidade de chuva em Barreirinhas, a temperatura máxima é 33 e a mínima 24 graus, tá bom? No próximo bloco, medida provisória do governo federal altera regras para eleições de reitores em universidades federais do país. Nós vamos falar sobre esse assunto já já. E mais, foi dada a largada para o pré-carnaval na capital, é isso mesmo. Tem ainda John Coutrin falando de política, a gente volta já, são 7h34. São 7h37, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão, para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora, para falar de política. Comigo, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, a gente começa falando aí sobre uma possível crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Moro? Sim, Adalberto. A possibilidade, além do juiz de garantias, né, que foi aprovado aí no pacote anticrime e não foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, isso mostra o seguinte. Primeiro porque o ministro Sérgio Moro queria que o presidente Jair Bolsonaro vetasse esse trecho do pacote anticrime, que fala do juiz de garantias. O que é juiz de garantia? De forma bem simples, no caso agora, né, nas comarcas, na instrução do processo, serão 2 juízes de garantias, porque garantias dos direitos, né, dos direitos da pessoa, no caso do réu, da pessoa que está inserida no processo. Esse juiz de garantias ele ficará pela parte de instrução e o outro juiz seria para julgar. Ou seja, nessa parte aí de instrução do processo, esse juiz de garantias, por exemplo, no caso de obtenção, no caso de gravações, né, no caso de quebra de sigilo telefônico, tudo isso seria aí por parte do juiz de garantias. Por que Sérgio Moro não queria o ministro? Porque ele alega, Adalberto, que isso ocasionará mais gastos, porque 40% hoje das comarcas, né, é apenas um juiz. Isso é apenas um juiz. E isso vai ocasionar mais gastos. Ele acha também, ele avalia que a operacionalização também causará dificuldades, ou seja, porque a medida aí tem que entrar em vigor em 30 dias. Por outro lado, o que o presidente Jair Bolsonaro alegou? Ele alegou que ele não pode contrariar todo o tempo um Congresso, né? Não pode contrariar todo o tempo os deputados. Essa declaração foi dada agora há pouco, no sentido de justificar. Alguns juristas avaliam o seguinte, Adalberto, avaliam que o próprio governador Flávio Dino, né, elogiou, membros da esquerda elogiaram a atitude do presidente Bolsonaro, porque isto é importante, a exemplo do caso que ocorreu aí, por exemplo, com o ex-presidente Lula, no caso do juiz Sérgio Moro, que vai acabar com a parcialidade, portanto, aí acabar com a parcialidade de alguns juízes, avaliam esses juristas e o próprio governador. Então, seria garantias dos direitos, né, dos envolvidos, no caso dos processos. Então, portanto, aí seria importante ter esse juiz de garantias. Por outro lado, os que são contra, da tese contrária a este instrumento, avaliam, além da questão dos custos, pode trazer morosidade à justiça, né? Já que haverá 2 juízes, pode, portanto, aí trazer morosidade, né, em relação aí aos processos. Então, são 2 teses divergentes em relação ao Congresso. O Senado fez um acordo com a Câmara, Adalberto, de que o texto que veio da Câmara passaria no Senado, né, de forma de que não houvesse alterações. Sim. E agora o presidente alterou, a presidente da CCJ do Senado disse que vai entrar na Justiça, alguns senadores vão entrar na Justiça no STF, no sentido de reverter essa decisão. Principalmente
aquela bancada ligada à Lava Jato, ligada ao Sérgio Moro, que não se agradou da decisão tomada pelo presidente Jair Bolsonaro. Por isso essa crise, a crise com o Moro e a crise também aí com o próprio Senado, porque na Câmara tudo bem. Rodrigo Maia elogiou, Rodrigo Maia parabenizou o presidente Bolsonaro, mas os senadores aí daquele movimento de mudança, né, Muda Senado, ligado ao ministro Sérgio Moro, não agradaram e ficaram contrariados com essa decisão. Outro dado interessante, o presidente talvez também tenha decidido por conta do filho dele, que está envolvido também num processo de investigação que tem o Ministério Público, né? Então já teria um caso na família, talvez legislando em causa própria. Vamos falar sobre a eleição da coordenação de bancada do Maranhão lá em Brasília? Isso. Adalberto, todo final de ano, já começa após o recesso, final de ano, recesso, quando volta os trabalhos, é eleito um novo coordenador de bancada. Hoje nós temos aí o coordenador da bancada é o deputado federal Juscelino Filho, do Democratas, né? E os deputados já começam a se movimentar no sentido de que possa ser outro nome a liderar a bancada do Maranhão, ou quem sabe até a permanência do Juscelino. Mas a maioria defende uma alternância, Adalberto, uma alternância, né? Que todo ano alterne o líder de bancada, o coordenador de bancada. Neste caso seria um outro nome. Obrigado, John. Ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Diogo Coutrinha, nosso colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. Ótimo dia aos amigos que nos acompanham em Imperatriz, em Codó, Caxias, Coroatá, Balsas, acompanhando a programação da TV Difusora. Olha, um gesto de solidariedade que se repete todos os anos. Em São Luís, moradores do bairro do Anil e comunidades vizinhas receberam cestas básicas de uma comunidade religiosa, o Centro Espírita Jardim das Almas. Além de alimentos, as famílias receberam o carinho de um grupo de voluntários que trabalha o ano inteiro para realizar o evento. Os sorrisos denunciavam a alegria por ser atendidos pelo projeto. E foram muitos, uma fila enorme de histórias como as de Dona Lenina, Joelma e Maria Antônia. Lenina chegou aqui convidada por amigas, isso há 4 anos. Isso aqui representa muita coisa, né? Que a gente sempre precisa, sempre recebo. Está mais ou menos com 4 anos que eu recebo a cesta. E serve, é muito bom. Já a Joelma veio pela primeira vez para acompanhar a cunhada, que precisava de auxílio. Também passou a frequentar desde então. São bem-vindas, de vez em quando eles passam lá em casa, a gente colabora também, entendeu? E eu acho muito importante, principalmente para a pessoa que já é idosa, que precisa de uma cesta básica no Natal, que é uma ajuda financeira melhorzinha. Mesmo sentimento da Maria. Ajuda sim. E aí, então, faz bastante tempo que a senhora vem? Bastante tempo. A ação é realizada há mais de 50 anos e conta com ajudas que são fundamentais para que tudo isso possa se tornar realidade. São cestas básicas e brinquedos entregues todos os anos. Esse é o momento que nós celebramos o nascimento do Cristo, mas nós celebramos também 89 anos de existência. E esse momento só é possível graças à caridade das pessoas que nesse momento se sensibilizam em doar alguma coisa. Por isso, nós conseguimos juntar um número grande de alimentos para que possam ser fornecidos àqueles que mais necessitam. E o sentimento de quem participa? Nós estamos praticando, é a prática da nossa fé, o que ela nos manda. Caridade, amar ao próximo. E isso é amor. Nós nos dedicamos o ano todo para este dia. O que eu desejo que muitos anos de vida, um Feliz Natal para você e para todos, suas famílias. Espero que Deus sempre dê saúde para nós estar aqui. Belo gesto, não é? Uma nova medida provisória, editada pelo governo federal, impõe restrições para a eleição de reitor em universidades federais. O texto estabelece peso maior de professores na votação, por exemplo. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes, o antes, professor Antônio Gonçalves. Professor, bom dia. Bom dia, Dalberto. Professor, não é só relacionado às universidades, não, né? Os institutos federais, o próprio Colégio Pedro II do Rio de Janeiro também se enquadram nessa medida provisória? Sim, essa é uma novidade, porque apenas as universidades estavam obrigadas a fazer uma lista tríplice, a ser submetida ao presidente da República. Agora, os institutos federais e o Colégio Pedro II também terão que fazê-lo.
Bom, para as pessoas que não são familiarizadas com o assunto, como é que funciona hoje na prática a eleição, por exemplo, de um reitor? As etapas? Então, resumidamente. O Conselho Universitário ele se transforma num colégio eleitoral, faz uma eleição indireta e elege 3 pessoas que vão compor essa lista tríplice, que é submetida ao presidente da República. Esse colégio eleitoral ele pode ou não fazer uma consulta à comunidade universitária. A medida provisória editada de véspera do Natal, já se torna até uma rotina nesse governo, medidas às vésperas de período festivo, obriga que seja feita a consulta. Não é? Então, os institutos federais, por exemplo, serão obrigados agora a fazer consulta e não apenas submeter apenas o nome, como faziam até então. Há também aqui a informação dessa medida provisória de que em outro momento o Ministério vai definir regras claras. O texto diz, para assegurar a integridade, a confidencialidade e a autenticidade nos processos de votação eletrônica. É uma sugestão, inclusive, que seja votação eletrônica. E dá margem aqui para que o Ministério depois defina alguns critérios. Como é que o ANDES recebe essa medida, o espírito da medida? Então, a medida, lá no seu bojo, primeiro é uma medida provisória. A gente entende que esse conteúdo ele não deveria ser objeto de uma medida provisória, um desrespeito, inclusive, ao Parlamento, que poderia tramitar como um projeto de lei, não há nenhuma urgência nesse tema. E no seu conteúdo, ela é uma medida que aprofunda o autoritarismo dentro das universidades. Por que faz isso? Porque a gente quer avançar para uma eleição direta, com voto universal ou paritário, e que a escolha se encerre no âmbito da instituição. Ela reforça a lista tríplice, obriga a fazer uma consulta onde o voto do professor tem um peso de 70%, o de estudantes e técnicos apenas de 15%, e a comunidade tem que ter no mínimo voto paritário ou então universal. E aí cria brechas para, por exemplo, colocar interventores nas universidades. Se esse processo de escolha for judicializado, e agora já aconteceu na Universidade Federal de Grande Dourados e no Cefet Rio de Janeiro, o presidente da República pode colocar um interventor ou uma interventora para gerir a instituição de ensino superior. Isso é muito ruim, aprofunda o autoritarismo e é um grande retrocesso para a democracia dentro das instituições de ensino superior públicas no Brasil. Qual foi o comportamento do governo federal ao longo desse ano em relação à lista tríplice? Houve um respeito, por exemplo, ao candidato mais votado pela comunidade universitária na hora de confirmá-lo como reitor? Nem sempre isso aconteceu. Aqui na Universidade Federal do Maranhão houve respeito ao mais votado. Porém, em diversas universidades do Brasil, foram escolhidas pessoas que foram as menos votadas. Por exemplo, na Universidade Federal do Ceará, ele escolheu um professor que teve apenas 700 votos na consulta, enquanto que o mais votado teve 7.000. Então, assume uma pessoa sem legitimidade, desrespeitando a vontade da comunidade universitária. Na Unirio tem um caso de um professor que não havia submetido a sua candidatura ao colégio eleitoral, né? Isso. Foi feita uma consulta na Unirio e o colégio eleitoral, ignorando essa consulta, inseriu como mais votado um professor que nem concorreu, nem foi submetido a esse sufrágio dentro da universidade. Foi essa pessoa escolhida. O que a gente observa é uma tentativa de tutelar a universidade, os institutos federais e os Cefet. E, como são pessoas escolhidas pelo presidente da República, ele tenta normatizar isso e dar muitos poderes ao reitor. Por exemplo, aqui na Universidade Federal do Maranhão nós temos os centros. O Centro de Ciências da Saúde, a CCSO, de Ciências Sociais, e esses diretores e diretoras dos centros, eles são eleitos por eleições diretas feitas dentro da universidade. Eles agora passaram a ser indicados pelo reitor. Isso é um grande retrocesso para a nossa universidade. Professor, quanto à questão do investimento na área de pesquisa, esse ano foi o ano que se falou, por exemplo, da extinção da CNPq. Depois foi negado, enfim. Mas tivemos uma série de cortes significativos no orçamento da educação. Como é que se encerra 2019? Que projeção é possível fazer para 2020, em especial nessas instituições federais? Bom, o que a gente observou foi que boa parte do ano as instituições de ensino ficaram com os seus orçamentos contingenciados. Quando eles foram descontingenciados, muitas instituições não haviam feito
a preparação para o gasto desses recursos, que são os empenhos. Então, muitos recursos serão devolvidos para o Tesouro, porque não deu tempo de se gastar, porque o descontingenciamento foi feito já agora a partir de setembro, outubro deste ano. Então, houve um dano muito grande no gasto desses recursos. Para o ano que vem, há uma redução de recursos, tanto nas verbas de custeio, quanto de bens de capital, e também no que tange a recursos para pesquisa. Por quê? Porque, na verdade, o governo quer criar um ambiente de sufocação financeira para obrigar as instituições a aderirem ao Futuris, que, na verdade, é a entrega da gestão das instituições públicas para organizações sociais, fundações ditas de apoio. Não é? Na verdade, uma privatização por dentro do nosso sistema educacional no nível superior. Professor, nós estamos encerrando o ano também com o ministro da Educação afirmando de que nas universidades brasileiras a plantação de drogas é lugar de bandido e que a Polícia Militar deveria sim ocupar esses espaços. Como é que o Sindicato dos Docentes reagiu a essas afirmações feitas pelo ministro? É lamentável que esse governo federal ele tenha escolhido, e não só o governo federal, que a partir do discurso autorizativo do governo federal, muitos governos estaduais têm utilizado a mesma tática de ataque às instituições públicas de ensino superior. A gente lamenta esse tipo de afirmação, mas é uma busca de impor uma narrativa na sociedade de que as universidades são um perigo para a sociedade, né? Então ele faz a afirmação que ele não consegue provar, de que lá é plantação de maconha, que só tem usuário de droga, desconhecendo o papel fundamental que tem os serviços e os servidores públicos. O papel fundamental para o desenvolvimento da sociedade que cumpre as instituições de ensino superior públicas no Brasil. Um exemplo é que 90% do conhecimento científico produzido no Brasil vem das instituições públicas. Muitas das coisas que ajudam a melhorar a vida do nosso povo decorrem de pesquisas realizadas em instituições públicas de ensino superior. É lamentável, mas nós temos feito interpelações judiciais, nosso sindicato já fez 2 interpelações do ministro, para que ele prove onde que ocorre isso no Brasil, porque ele tem que responder à lei diante de acusações infundadas como essa. Ainda bem que o povo compreende a importância da educação e em maio a gente ocupou as ruas, estamos nos preparando para grandes manifestações também no ano de 2020. Professor Antônio Gonçalves, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço, Adalberto. Um bom ano para todos nós. Assim esperamos. São 7 horas e mais 53 minutos, 7h53. A gente continua falando sobre educação porque termina amanhã o prazo para pré-matrícula online para a primeira série do ensino médio das escolas da Rede Estadual de Ensino aqui do Maranhão. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira. Com você, Eduardo. Pois é, Adalberto, o período ainda está sendo ofertado, ainda está no período aí para aquelas pessoas que quiserem fazer a pré-matrícula, os estudantes. Segue até amanhã, dia 27 de dezembro, até amanhã, sexta-feira, as pessoas podem entrar, aí os interessados podem fazer a inscrição, a pré-matrícula no site da Secretaria Estadual de Educação. A gente lembra que foi um prazo bem extenso que foi aí estabelecido, que foi dado pela Secretaria de Educação do Estado. Então os alunos têm até amanhã, dia 27 de dezembro, para fazer essa pré-matrícula. Lembrando que após a pré-matrícula, o estudante ainda deverá comparecer à escola que realizou a pré-matrícula para confirmação da vaga no período de 13 a 17 de janeiro do próximo ano. 13 a 17 de janeiro de 2020, o aluno deve comparecer, mesmo após ter feito a pré-matrícula pelo site da Secretaria de Estado da Educação, deve comparecer à escola em que escolheu para justamente fazer, aí confirmar a matrícula. Além disso, outros serviços também serão ofertados entre os dias 13 e 17 de janeiro do próximo ano. Também os alunos poderão fazer a matrícula e rematrícula para a segunda e terceira séries do ensino médio. Também esses serviços estarão sendo ofertados aí nos dias 13 a 17 de janeiro do próximo ano. A gente lembra que aproximadamente 45 mil inscrições aí para pré-matrículas já foram realizadas no site da SEDUC. Aproximadamente 45 mil pessoas já fizeram a pré-matrícula. São alunos que cursaram o 9º ano do ensino médio neste ano de 2019, estão concluindo aí o ensino fundamental
fundamental, melhor dizendo, estão concluindo aí a 9ª série do ensino fundamental e vão ingressar aí sim no ensino médio. São esses alunos e também estão sendo ofertadas aí em 677 escolas de todo o estado do Maranhão. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. É importante ficar atento a esses prazos, hein? Olha, gente, são 7h55, o ano ainda nem terminou e já é carnaval aqui em São Luís. É isso mesmo, o primeiro grito de 2020 foi dado na tarde de ontem, em pleno 25 de dezembro, e por um tradicional bloco de rua no bairro da Madre Deus. Quem comandou a festa foi o bloco Sediasa, que percorreu ruas da Madre Deus arrastando uma multidão de foliões. Mas carnaval no dia de Natal, será que isso pode? E família principalmente, né? Natal é família, é alegria, todo mundo junto, é isso que importa. E não é que até ela, a Mamãe Noel, caiu na folia? Desde ano passado que eu procuro o meu Papai Noel, ainda não achei ele. Desde o carnaval do ano passado que eu procuro ele. Tá perdido por aí? Perdido, até hoje. Vou entregar presente até hoje. Todo mundo aqui demonstrou animação e energia de sobra para já entrar no clima da festa mais aguardada, o carnaval. O Marcelo trouxe até os 2 filhos para curtirem a brincadeira. Vale a pena, você é meu herdeiro. E eles desde aposentadoria. E eles desde pequenininho já entram no clima. Entra no clima, já nasceram aqui. Essa foi só uma amostra do que o bloco Sediasa, que está celebrando 25 anos de existência, reserva para os foliões nesse carnaval. Isso é uma opção nossa há 25 anos, né, atrás, e esse ano está fazendo bola de prata. E a Madre Deus é uma irreverência em cultura diferenciada, porque sempre procura buscar o diferente. Isso aí, ó, bastante alegria, irreverência, amor, primeiramente amor, para o pessoal tem que ter coragem e amor para botar um bloco desse na rua. É o que o Sediasa tem, nós temos isso aí. E o povo retribui dessa forma, com alegria e com harmonia. Rapaz, mal acabou o Natal, né? Já tem carnaval aí agora, o pré-carnaval. E esse ano o pré-carnaval vai ser maior. O carnaval vai ser apenas no final de fevereiro, né? E aí a tendência é que tenhamos aí um pré-carnaval muito forte nas cidades, em especial aqui em São Luís. Carnaval que vem se consolidando cada vez mais, vários circuitos, né? O circuito Beira-Mar, por exemplo, ano passado consolidando com um grande número de pessoas, atrações locais e nacionais. Então temos tudo aí para um grande carnaval. Inclusive nos próximos dias deve ser anunciada a programação oficial do carnaval. Enquanto isso, prepare-se, vem aí o Réveillon. Já no sábado temos a programação ali na Praça Nauro Machado, no centro histórico da cidade. E vem aí o Réveillon com o show de Daniela Mercury, inclusive na programação oficial aqui da capital de todos os maranhenses. A gente vai ter tempo para falar sobre isso, claro, ao longo da semana. Bom Dia termina agora. Outras notícias você tem no portal MA10. Amanhã a gente se encontra novamente depois do Bandeira 2, às 7 horas da manhã, para mais um programa. Fique em paz, tudo de bom para você, uma ótima quinta-feira. Até amanhã.